A velha máxima à justiça, o que é da justiça à política, o que é da política já não é bem assim. Neste caso está tudo interligado. Vamos olhar quer para o lado político, quer para o lado judicial com o nosso painel de convidados. Miquel Pereira do Expresso, Rui Costa Pereira, advogado de Direito Penal, e o Luís Delgado, comentador da SIC. Muito boa tarde aos três. E Miquel, vou começar por ti para nos ajudares a perceber a parte prática, a parte jurídica deste caso, e vamos por partes. Primeiro, quais é que foram as razões para o juiz de instrução criminal libertar, depois de 21 dias, os arguidos? As razões são simples de explicar. Essencialmente, o juiz não encontrou indícios suficientemente graves ou não encontrou indícios de todo da prática de crimes por parte desses arguidos e, portanto, isso justifica o facto de eles não ficarem detidos, não ficarem em prisão preventiva. Mas da tua experiência, é normal uma apreciação destas? Não é normal. Acho que há toda uma sequência relacionada com estes processos. Estamos a falar de 3 inquéritos, embora a decisão tomada tenha a ver com um deles, com um dos 3 inquéritos relacionados com este escândalo da Madeira. Não é normal, sobretudo também porque antes deste juiz de instrução estar com o processo, houve outros juízes de instrução anteriores, não é? Que foram, no fundo, confirmando a substância do que estava a ser investigado, não é? E que permitiram, por isso, a realização de buscas e, antes disso, a realização de escutas e, portanto, de meios intrusivos que só devem ser usados quando se justificam e, portanto, têm que ser validados por juízes de instrução. Dr. Rui Costa Pereira, temos ouvido muitas críticas às diferenças entre o que pediu o Ministério Público e depois a decisão do juiz de instrução. Há aqui uma distância muito grande, como sabemos, mas no meio disto tudo, com que percepção ficam os cidadãos do trabalho de investigação e do Ministério Público? Parece-me que a percepção que os cidadãos retirarão deste caso no imediato é que alguém estará muito enganado na forma como este processo foi tratado, ou ao Ministério Público ou ao juiz de instrução. O Ministério Público já anunciou que irá apresentar recurso desta decisão do juiz de instrução e, portanto, cá virá o Tribunal da Relação de Lisboa para esclarecer, afinal de contas, de que lado estará a razão na análise dos pressupostos, quer das promoções que o Ministério Público fez junto do juiz de instrução, quer também da própria decisão do juiz de instrução nesta matéria. Eu acho que essa percepção sobre a estranheza que esta decisão causa nas pessoas torna ainda mais imperiosa uma necessidade de esclarecimento da parte do Ministério Público. Quer dizer, não é compreensível uma decisão destas quando o Ministério Público moveu os meios que moveu e numa altura em que a miúde é criticada a falta de meios na Justiça, mas movendo os meios que moveu, promoveu a aplicação da medida de coação mais gravosa relativamente a todos os arguidos e a verdade é que saem todos do Tribunal com uma decisão jurisdicional a dizer que, afinal de contas, nem sequer há indícios da prática de crimes, quanto mais perigos que imponha uma cautela. Eu não deixo de achar caricato, digamos assim, que se fizermos, por exemplo, a comparação com o que sucedeu no caso Influencer, quer dizer, não havia talvez um órgão de comunicação social ou um dia em que o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público não aparecesse para dizer algo sobre aquilo que tinha a dizer relativamente a essa situação. E nós neste caso eu pergunto e nós qual temos mais foi... uma vez o silêncio de Lucília Gago, Luís Delgado. Este silêncio já não está a ser longo demais, depois de termos, por exemplo, a PJ a fazer uma longa conferência de imprensa a explicar toda a operação de buscas na Madeira. O Ministério Público não deveria vir a público dar explicações e não corre aqui o risco de ficar descredibilizado no meio de tudo isto?
Eu acho que corre. O que o Rui Costa Pereira estava a dizer, de facto, é uma interrogação que todos os portugueses têm que ter. Como é que foi possível? Como é que foi possível, em primeiro lugar? Eu não sei nada de direito, não tenho nenhuma pretensão em saber. A minha pronúncia, o que comento aqui são questões de caráter político. Quem faz as leis são os políticos e, por isso, desse ponto de vista, revejo muito naquilo que disse o Presidente da Associação dos Juízes e o Presidente da Assembleia da República, no sentido de que temos todos que refletir sobre esta matéria básica, a primeira de todas, que é 48 horas só para o juiz dizer como é que se chama, onde é que vive, é o senhor, sou eu, então continua preso, ou as 72 horas, como pede o PSD, ou como sugere o PSD no programa eleitoral, para o juiz, ou mais do que um juiz, tomarem uma decisão em função de uma detenção, de uma privação da liberdade. Uma detenção é sempre, calculo eu, e como nós conseguimos perceber, uma coisa completamente humilhante, de todos os pontos de vista. Do ponto de vista político, caiu um governo nacional, caiu uma maioria absoluta, caiu um governo regional, caiu uma maioria absoluta, apesar de coligada na Madeira. Vamos ver no que é que vai dar. E por isso, alguém tem que se explicar. Alguém tem que dizer como é que foi possível fazermos aquela operação aparatosa, que deve ter custado milhares e milhares de euros, aparatosa para ir, aparatosa para voltar, um avião da Força Aérea para trazer um detido do Funchal, todo aquele aparato para 21 dias depois, 21 dias, um juiz de instrução e bem, e com coragem, digo eu, e independente completamente, diz não há aqui nada, vão-se embora, apenas continuam como arguidos, vão-se embora, não há aqui nada, mas é que não há aqui nada. Ele não diz não, se eventualmente isto ou aquilo, não há aqui nada. E por isso, desse ponto de vista, é muito importante clarificar, não sei quem é que faz isso, clarificar de uma vez por todas a questão das 48 horas. É só para identificação. E já vamos desenvolver mais esta questão, mas eu só queria... Sim, para concluir. Para concluir muito rápido, há 4 pontos muito rápidos que eu vou dizer e que, desse ponto de vista, me preocupam e acho que preocupa todos. A mim preocupa-me, enquanto comentador, preocupa todos os portugueses. Há a ideia do Ministério Público que há uma extensão de poder sobre os outros poderes, particularmente o poder político. E acontecem buscas cuja utilidade, neste caso, é visível e necessidade é nenhuma. Este é um exemplo típico. Há procuradores que não hesitam em usar meios de prova intrusivos e humilhantes. Mais um exemplo típico do que aconteceu na Madeira. E quem se opõe, e os procuradores que dizem não preciso deste aparato para conduzir essas diligências, normalmente é rotulado de, eventualmente, a linha com os corruptos. Não sou eu que digo isto. Quem diz isto é a Procuradora-Geral Adjunta, Maria José Fernandes, num artigo que publicou no Público depois da Operação Influência, e que neste momento tem um processo disciplinar no Conselho Superior do Ministério Público. Quer dizer, eu acho que o processo deveria acabar imediatamente, tendo em conta que tudo aquilo que ela escreveu se reproduz agora nesta situação da Madeira. Miquel, há pouco o Luís Delgado dizia que o juiz acabou por olhar para o caso e decidir que podiam sair em liberdade. Mas é uma questão, de certeza, que faz confusão na cabeça de muita gente. Afinal, porquê é que o juiz não aceitou libertá-los mais cedo? É uma grande questão, é uma boa questão, é uma questão para a qual nós temos de descobrir a resposta. Portanto, é uma questão para a qual eu não tenho resposta. Se estiver errada, houve um pedido também, entretanto, de habeas corpus, não foi? Sim. Eu acho que uma das coisas que nós temos que fazer, para já temos que ter noção de que, apesar de haver questões estruturais ou problemas estruturais, também há diferenças bastante significativas de caso para caso. Eu não comparo em muitas coisas este caso com a Operação Influência. Eu digo do ponto de vista dos factos que estão em causa, não tanto nas questões de direito, mas nas questões de facto que nós, enquanto jornalistas, também olhamos para elas e analisamos e comparamos, não é? Portanto, eu acho que não há comparação possível e, portanto, em relação a este caso específico, eu acho que nós precisamos de entender o que aconteceu nos últimos 21 dias. Do ponto de vista daquilo que seria expectável da atuação do juiz de instrução e do que seria expectável da atuação do Ministério Público. E, portanto, acho que isso ainda está por esclarecer.
E, portanto, é esse esclarecimento que é preciso ser feito agora. Mas foi a questão da greve que também prolongou isto, ou foi muito mais do que isso? Eventualmente, eu não tenho resposta para isso, mas eu diria que é significativo o facto de as defesas dos arguidos terem pedido a libertação desses arguidos antes e que essa libertação tenha sido recusada pelo mesmo juiz que agora considera que não há indícios alguns neste processo e, portanto, tudo cai por terra ao fim de 21 dias. Porque é que não caiu por terra ao fim de uma semana? Ou ao fim de 2 dias? Ou ao fim enfim, eu acho que é uma questão legítima. E para dizer que também nós temos visto, em relação aos juízes de instrução, aos juízes de instrução que têm trabalhado estes processos, ou estes casos que a gente pode chamar de regimes, que são casos que são investigados pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, nós temos visto, quando havia apenas 2 juízes, que era o juiz Ivo Rosa e o juiz Carlos Alexandre, que a diferença era da água para o vinho. O que um considerava indícios fortes, o outro considerava que não havia indícios nenhuns. Portanto, não é nada que nós não pudéssemos, digamos assim, imaginar que seria possível com outro juiz, para além das circunstâncias que nós tínhamos antes. E, portanto, dito isto, eu acho que temos que olhar para este caso em específico e perceber realmente o que é que aconteceu nestas semanas, durante esta detenção. E, a partir daí, começarmos a tirar algumas conclusões. Rui Costa Pereira, daquilo que podemos aprender com este caso específico para outros casos, vamos olhar então para a questão das 48 horas do primeiro interrogatório judicial. Nas primeiras 48 horas basta que sejam identificados. A partir daí, onde é que está o limite do prazo? Isso é uma boa pergunta. E é uma pergunta que vejo hoje em dia a ser cada vez menos feita. Se calhar com este caso passará a ser novamente feita quer pelos meus colegas advogados, quer pelos próprios juízes, que no final do dia são eles que vão decidir qual é que é o direito a aplicar no caso concreto. Mas é um limite que não está descoberto muito por força de uma jurisprudência que se consolidou desde há mais de 20 anos nos nossos tribunais, que partiu de um caso analisado pelo Tribunal Constitucional, em que os detidos que recorreram ao Tribunal Constitucional nesse caso ficaram privados da sua liberdade para lá dessas 48 horas. Mas a decisão que lhes aplicou medidas de coação mais gravosas que o tiro foi aplicada no mesmíssimo dia em que essas 48 horas foram atingidas. Ora, isso é evidente que é uma situação que em nada é comparável ou análoga a uma situação como esta. E a verdade é que, por o Tribunal Constitucional ter considerado, em termos genéricos, que o prazo de 48 horas apenas visa, no fundo, garantir uma passagem da detenção administrativa, que é aquela que é efetivada por ordem do Ministério Público ou por decisão dos órgãos de polícia criminal, para uma situação de detenção jurisdicional, a verdade é que essa jurisprudência nunca fixou nenhum limite. Parece-me... Mas ajude-nos a perceber, este é um caso mediático, mas há tantos outros que acontecem longe das câmaras. É normal isto acontecer? É normal haver esta demora? Não creio que seja. Creio que neste caso, não conhecendo o caso, mas bastante naquilo que veio a ser noticiado, acho que houve muitos fatores que contribuíram para esta demora. Desde o facto, salvo erro, o juiz que proferiu a decisão não era o juiz que tinha praticado os atos jurisdicionais anteriores às operações de busca e detenção e, portanto, é alguém que não tinha um conhecimento maturado sobre o processo até ao momento em que os detidos lhe foram presentes e depois, com certeza, a circunstância de haver a greve mais do que legítima de funcionários judiciais também contribuiu para isso. Agora, a verdade é que se houvesse, e eu aí há pouco falava-se no contributo que o Sr. Presidente do Sindicato, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, deu no artigo de opinião ontem no Público, que é um artigo que me parece que é de louvar, porque aponta respostas práticas, diretas, algumas delas, a meu ver, que nem carecem de uma intervenção legislativa corretiva. É de aplaudir, de facto, que advogados e juízes, neste caso, pareçam estar de mãos dadas para sinalizar um problema que é gritante,
porque se trata da violação de um dos mais basilares direitos fundamentais dos cidadãos, que é a liberdade. E a liberdade não pode ser posta em causa. E o problema está sinalizado, Luís Delgado, e como tu dizias há pouco, levou à tempestade política na Madeira. Essa tempestade, agora, chegados aqui, sabendo o que se sabe, poderia ter sido evitada ou perante tudo aquilo que esteve em causa não havia alternativa? Duas coisas. Eventualmente, poderia ser evitada do ponto de vista de data, tendo em conta que o país inteiro está à beira de eleições e, por isso, um processo que estava a ser investigado há 2 anos. Portanto, quanto a se estou a cometer algum erro, tanto o Micael como o Rui me corrigirão. Se está a ser investigado há 2 anos, poderia esperar mais 1 mês ou 2 para essas operações, para tudo correr com normalidade neste período. E a segunda coisa que é, para mim, extraordinariamente preocupante é quem é que se responsabiliza, como é que nós responsabilizamos as pessoas que fizeram isto. Não há ninguém que seja responsabilizável, que seja responsabilizado. A Procuradora-Geral da República é o topo do Ministério Público, mas ela própria não pode interferir nos processos. Se não estou em erro, é assim. Por isso ela própria pode dizer, não, mas eu não interfiro, eu não posso, é ilegal. Eventualmente isso também precisa de ter, digo eu, alguma correção, porque se é o topo do Ministério Público, ela tem que supervisionar a atuação dos magistrados do Ministério Público. Vamos em cima da Procuradora, vamos pedir admissão, como muitas pessoas já estão a pedir. Na verdade, a Procuradora tem mais 7 meses, cerca de 7 meses, de exercício do cargo. Por isso, acho que nem sequer faz sentido, neste momento, estar a pedir isso. O que faz sentido é o novo governo, eleito pelos portugueses, não sabemos qual, depois aconselhar o Presidente da República no sentido da nomeação do novo Procurador o mais depressa possível. Aliás, esse tipo de decisão para até que as decisões também não sejam todas tomadas a quente, não é? Não, e mais do que isso, tem que haver, a mim preocupa muito a insegurança que a Justiça nos transmite nestas situações. Quer dizer, a Justiça tem que ser justa, tem que ser equilibrada, tem que ser rápida e tem que ser eficaz. Se não for isso, causa insegurança em qualquer cidadão. Um cidadão como eu, que não percebe nada de direito, não tem nada a ver com isso, causa-me insegurança. Vão deter 3 pessoas durante 21 dias, podiam ser 31, 221, 550 dias, porque de facto, como diz o Dr. Rui Pereira, não há um limite, não há, quer dizer, há bom senso apenas, não faz sentido. Há pressão, como diz o Presidente da Assembleia da República, está completamente perplexo com esta situação que não pode continuar. E já estamos a chegar ao fim do nosso tempo, 30 segundos para cada um. Micael, ajuda-nos a perceber quais é que são os próximos passos e, por exemplo, Miguel Albuquerque será interrogado enquanto arguido? Eu diria que sim, para já, porque o processo onde estes arguidos, através do qual estes arguidos estavam detidos, é outro processo, é um processo diferente, são processos diferentes e, portanto, a decisão sobre as medidas de coação neste processo não tem nada a ver com a situação de arguido e da forma como ele vai ser interrogado, portanto, o Dr. Miguel Albuquerque. Rui Costa Pereira, mesmo para terminarmos, há pouco falava do limite das 48 horas, do que acontece depois. É perigoso viver num Estado onde não existe esse limite? Eu não digo que não existe esse limite. Eu acho que o limite existe e são as 48 horas. O problema tem que ver com a interpretação que tem sido dada. É perigoso vivermos num Estado onde existe uma cultura instalada dentro do seio do Ministério Público, da mais alta hierarquia do Ministério Público, convive bem com este tipo de atentados a direitos fundamentais. Há uma coisa que se calhar as pessoas não sabem, mas, por exemplo, temos um dirigente nacional da Procuradoria-Geral da República que dá formação a magistrados do Ministério Público, anda a correr o país e as várias comarcas do país a dar formação sobre a violência doméstica e que defende, por exemplo, que possam ser emitidos mandatos de detenção fora de flagrante delito contra pessoas que são denunciadas por violência doméstica, partindo única e exclusivamente da denúncia. Talvez este senhor não conheça a quantidade de casos de pessoas que são injustamente denunciadas por uma ex-mulher amargurada, por exemplo, que queira cavalgar por cima de um caso
regulação das responsabilidades parentais. Felizmente, eu já tive o privilégio de defender muitas vítimas de violência doméstica e poder ajudá-las a alcançar a punição devida dos seus abusadores. E a questão da violência doméstica levaria-nos para toda uma outra discussão. Luís Delgado, para terminarmos, Pedro Nuno Santos ontem não quis falar de justiça, isto depois do caso influencer também. Não deveria levar os dois principais partidos a perderem o pudor de tocar na ferida e tocar neste tema da justiça? Têm que tocar, e espero bem que no último debate em que estão os dois, e será um debate prolongado, essa seja uma matéria, a justiça no sentido geral, seja uma matéria debatida, seja de facto necessário, sendo que o PSD já fez um avanço em relação à questão das 48 horas, identificação 72, prazo máximo, como se disse aqui, eventualmente não é necessário legislar sobre isso, mas a responsabilidade é, de facto, dos partidos políticos. Eles têm que dizer o que é que querem, como é que vai ser, como é que nós temos tranquilidade quando os atores da justiça atuam desta ou daquela forma. Por isso, eu espero que o